O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão. Bom dia! Meu nome é Alexander e eu vou trazer informações especiais para você que está fazendo quimioterapia. Hoje o assunto é café. Diga para mim, você gosta de café ou você parou de tomar café porque te disseram que causa câncer? Então hoje é o momento para que a gente possa ter essa possibilidade de conversar um pouquinho mais, de esclarecer as informações científicas que têm sido divulgadas em relação a essa bebida tão apreciada no Brasil. O Brasil que foi um dos maiores exportadores de café, hoje não é o maior exportador, mas está entre os grandes exportadores de café. Temos diferentes variedades e eu quero trazer a informação científica para que você tome a sua decisão, para que você encontre um caminho mais natural, um caminho mais saudável. Primeiro ponto, eu gosto de ir direto ao centro das atenções, que é o café. Ele não causa câncer, não existe evidência científica disso e você pode consumir. O cuidado em relação ao café é algumas situações importantes. Por exemplo, pessoas que têm gastrite, esofagite, duodenite, ou seja, inflamações no sistema digestório, quando tomam o café, podem acelerar esse processo de queimação que ele sente. Então, não é que o café ele seja ruim, mas para essas pessoas ele pode acelerar isso que já faz parte de você, isso que já antecedia o consumo da bebida. Então, essa pessoa vai ficar pior ainda. Quem faz a quimioterapia, ela tem a ação da quimioterapia de ser um veneno, de ser um remédio que mata o câncer. Porém, como todo remédio tem efeito colateral, um dos efeitos é agir sobre o estômago. Desta maneira, se ele age sobre o seu estômago, se ele age sobre o seu sistema digestório, essas pessoas costumam ficar mais enjoadas. Se você toma uma bebida como o café, que de maneira geral ela pode ser irritante para o seu sistema digestório, pode ser que você tenha mais enjoo, que você tenha mais azia. Então, esses dois pontos são fundamentais para você prestar atenção. De alguma esofagite, gastrite que você já tinha anteriormente, você consumir quimioterápico que tem, de maneira geral, uma forma de ter um efeito colateral sobre as células do seu estômago, do seu sistema digestório. Então, a presença do café pode potencializar, mas para outras pessoas que tomam um café durante a quimio não sentem essa sensação, e para outras pessoas que tenham uma gastrite controlada, outros processos inflamatórios controlados, também não tem esse problema, não tem essa situação. De maneira geral, o cafezinho pela manhã, se a pessoa tomar só puro, ele costuma ser mais irritante, até mesmo para quem não tenha nenhum desses dois problemas ou essas situações. Então seria um caminho, seria um olhar. A Micheline perguntando a minha opinião sobre café com adoçante, já vou falar, mas antes de falar dele eu quero trazer alguns dados científicos. Por exemplo, não existe só o café 100% arábica, existe também o catuai e outras variedades. Eu sempre gosto de abrir os olhos dos meus pacientes para que eles vejam que existem diversas variedades de café e que podem trazer notas, né, como diz a gastronomia, podem trazer tons de sabores diferentes. Então isso seria uma forma de você variar o consumo dessa bebida que é tão apreciada pelos brasileiros. Existe uma substância chamada acrilamida que é formada quando você torra o café. Então, quando você pega o pãozinho e põe no forno, ou quando você pega a batata e põe na air fryer, temperaturas muito altas podem formar essa acrilamida. Então, existem alguns estudos que associam isso a câncer, mas não existe comprovação de que isso cause o câncer. A minha sugestão, minha recomendação é que quem faz batata, quem faz o pão, e esse pão começa a torrar muito ou começa a colocar em alta temperatura, isso poderia ser prejudicial a longo prazo para a saúde das suas células, mas não como prova de que isso causaria câncer. Então acho que vale a pena esse olhar no tempo de pãezinhos que você usa, no tempo de batatas fritas que você faz na air fryer e do café. Se você consome ele torrado, a quantidade dessa acrilamida é muito pequena para trazer um prejuízo para a sua saúde. Então,
a princípio eu não veria essa necessidade de você colocar o café como um monstro, como um bandido. Pelo contrário, o café é uma bebida que traz prazer, que traz socialização, que são duas coisas importantíssimas no tratamento do câncer: prazer e socialização. Em relação ao que coloca no café, normalmente a gente sempre pergunta: o que você põe no café? Açúcar ou adoçante? Como eu já fiz até live reforçando essa situação, o açúcar é menos pior que o adoçante. Alexander, por que menos pior? Porque as duas substâncias não são essenciais para a sua vida. Algumas pessoas até me perguntam: mas eu não preciso de açúcar? Você consegue comer fruta. Não tem necessidade de você comer açúcar para atingir a quantidade de açúcar que o seu organismo precisa. E até em outras situações, outros alimentos também podem virar açúcar, podem virar substrato energético, como gordura e proteína. Mas o foco dessa apresentação não é esse. Se a questão é açúcar e adoçante, trago a informação científica de que os dois podem ser consumidos, trago a informação científica de que adoçante atrapalha bactérias boas do intestino e o açúcar não atrapalha a bactéria boa do intestino. Então, se fosse para optar, o menos pior seria o açúcar. Falo menos pior porque açúcar também pode contribuir para aumento da glicemia para quem tem diabetes ou tem síndrome metabólica ou intolerância à glicose, e o açúcar também pode contribuir com o ganho do peso, que é extremamente prejudicial para alguém que está fazendo um tratamento oncológico. Falo extremamente prejudicial porque aumento do peso pode desregular a produção de hormônios, e alguns cânceres se alimentam de hormônio que você produz, não é hormônio que veio do alimento. Então existem mulheres com câncer de mama HER2 positivo, a pessoa tem um apetite, né, a célula cancerosa, pela progesterona, pelo estrógeno e assim por diante. Então é importantíssimo ter o controle do peso, e se você tiver um nutricionista ao seu lado, fundamental ele montar uma alimentação anti-inflamatória focada até mesmo para a redução dessa gordura como segunda proposta de tratamento oncológico, não como primeira. Tá bom? Eu deixei aqui a minha versão científica para a Micheline, que fez a pergunta em relação ao uso do adoçante, e pretendo deixar aqui daqui a pouquinho essa live gravada para que você possa reassistir ela quantas vezes você quiser. Tem uma novidade: quarta-feira, amanhã, às 17 horas, vou trazer uma doutora, uma médica, não, faço tanta live com médica que eu fico na cabeça com médica, com uma advogada, e essa advogada ela é muito importante porque ela trabalha com convênios de saúde, trabalha com a questão do direito do paciente com câncer. Então ela vai trazer muita informação valiosa, porque a maioria dos brasileiros não sabem os seus direitos. Tá bom? Então vale a pena, anota na agenda. Amanhã às 17 horas vou fazer uma live com ela. Vai ser muito importante para você tirar dúvida e para que a gente possa caminhar cada vez com mais segurança nesse tratamento tão importante que é o câncer. Tá bom? Então fica aqui o meu abraço para vocês e a gente continua em contato nas redes sociais. Até mais.